Que alegria estar aqui com vocês para falar do Palmeiras que venceu o Coritiba por 3-1, uma vitória sem nenhum tipo de contestação, caberiam até mais gols, teve gol anulado, né, do Dudu, que de fato estava um pouquinho à frente, estava impedido, mas um time que não passou susto em nenhum momento do jogo, controlou a partida toda, fez 3 gols, poderia ter feito mais, tomou um, né, num acidente de percurso lá, numa lambança dupla do Everton com o Luan, falha para mim um pouquinho mais do Everton, que estava de frente para a jogada e acabou se enroscando com o Luan, e a bola sobrou para o Aleph Manga, mas foi uma vitória incontestável que deixa o Palmeiras a 2 pontos do líder Botafogo. Daqui a 3 rodadas tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, então se essa diferença de 2 pontos, de repente 1, 3, enfim, se essa diferença se perdurar até daqui a 3 rodadas, Palmeiras e Botafogo vai ser um duelo interessante no Allianz Parque, que de repente pode até consolidar, quem sabe, uma liderança para o Palmeiras, né? Assumindo a liderança do Brasileirão, caso não tropece contra o São Paulo, por exemplo, né? E principalmente domingo que vem no Morumbi, e depois contra o Bahia na Fonte Nova. São 2 jogos fora de casa que o Palmeiras tem na sequência, antes de Libertadores, que é quarta-feira, mas esse é um outro capítulo. Falando de Brasileirão, o Palmeiras tem 2 jogos fora de casa. E contra o São Paulo, uma dificuldade a mais, né? Já não tinha o Murilo machucado, o Luan tá dando conta do recado, tá jogando bem, né? Tem sempre aquela coisa que o torcedor fica meio receoso, né? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, como até aconteceu contra o Coritiba, mas repito, para mim, um pouquinho mais de responsabilidade do Everton no lance do gol do Coritiba, mas agora ficou sem o Gustavo Gomes. E aí, esse lance, é importante a gente frisar uma coisa, até para explicar didaticamente para as pessoas. O Abel Ferreira, na coletiva, disse que o Gomes é o capitão, que deveria poder falar com o árbitro sem levar cartão amarelo. De fato, o capitão, ele se sente diferente dos demais jogadores da sua equipe, nesse sentido, né, de reclamar, de tomar a frente, mas na regra do jogo não existe nenhuma diferença entre o capitão e quem não é capitão. Ninguém pode reclamar de uma forma assintosa, desrespeitosa, por ser capitão, né? Por mais absurdo que tenha acontecido antes, né? A falta e o cartão amarelo que o árbitro aplicou para o Luan foi realmente uma coisa bizarra. Não foi nem falta, né? O Luan foi nitidamente na bola e o árbitro não só deu a falta, como mostrou o amarelo para o Luan. E aí o Gomes ficou louco. Perdeu o equilíbrio, não precisaria. Jogo definido, 3-1, acréscimos praticamente, e o Gomes estava pendurado. Pra que reclamar daquele jeito por causa de um lance besta, né? Tá certo, foi um absurdo o amarelo do Luan? Foi, mas não foi um pênalti marcado quando estava 0-0 contra. Foi um amarelo errado, mas não justifica esse destempero do Gomes na hora de reclamar e que o tira do clássico contra o São Paulo, né? Então essas coisas que não podem acontecer. E a explicação do Abel na coletiva foi errada, né? Ele prestou ali uma desinformação para o torcedor, dizendo que é o capitão, como se o ser capitão justificasse e desse para o Gomes a condição de fazer o que ele quisesse na hora de reclamar. Não pode, né? Se o árbitro entender que a reclamação foi acima do normal, foi assintosa e passível de cartão amarelo, não é porque ele é capitão que não vai levar o amarelo, a reclamação é a mesma. Então na regra do jogo não existe nenhuma distinção em termos de nível de reclamação por ser capitão. O capitão, na frieza da regra, né, ele só é diferente dos demais jogadores para tirar o tosse, para fazer o sorteio, para ver quem começa o jogo. Só, mais nada, nada, não tem mais nenhuma diferença, né? Mas cria-se essa narrativa de que por ser capitão, ele poderia fazer alguma coisa a mais. E não pode. De qualquer maneira, tenho certeza de que o Abel é suficientemente capaz de preparar durante a semana o garoto Naves, que é bom jogador, talentoso, gosto do Naves, e vai formar dupla com o Luan. Vamos esperar para ver como é que vai ser o choque rei do próximo domingo no estádio do Morumbi. Mas antes tem Libertadores quarta-feira e o Palmeiras tem tudo para ganhar do Barcelona de Guayaquil e encaminhar a sua classificação para a próxima fase da Libertadores da América. Resta saber se o Bolívar, jogando em casa com o Cerro Porteño na terça, um dia antes, vai ganhar em casa. Se ganhar em casa, o Palmeiras tem que tentar tirar ou no saldo de gols na quarta-feira para assumir a liderança ou deixar para a última rodada mesmo contra o próprio Bolívar para definir a sua liderança no grupo C da Libertadores da América. Beleza? É isso do Palmeiras
e a gente volta numa próxima oportunidade. Grande abraço da minha parte. Tchau.